Boa noite a todos. Primeiramente, a gente agradece, em nome da Universidade de Caxias do Sul, a Karen, que hoje trouxe o trabalho Combinações, o pessoal do NAVE, a presidente do NAVE, a Suzana, todo o grupo de artistas do NAVE, a professora Maria Helena Rossi com os seus alunos de estágio 4, e a Karen vai conversar um pouquinho, falar sobre o trabalho dela, que está na galeria do Campus 8, e depois fica aberto a perguntas. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu vou, antes de começar, vou fazer 2 agradecimentos especiais. A 2 Maras. A Mara Decali, amiga, que me convidou para vir aqui para Caxias, me trouxe aqui na universidade, sempre super atenciosa em tudo. E a Mara Galvani, que me fez o convite da exposição, que fez toda a interlocução comigo, acertando todos os detalhes para essa montagem, né? Bom, falar um pouquinho da minha formação. Eu sou arquiteta e urbanista, me formei na URGS em 1990. Já são 26 anos que eu trabalho como arquiteta. E as artes eu resolvi aprofundar em 2005, como uma maneira de voltar a estudar, de percorrer assim um caminho de pesquisa mais pessoal. Eu queria trabalhar em artes, e aí eu venho participando de cursos, de grupos de discussão, de exposições, e eu estou atualmente cursando uma pós-graduação na Fevale, em Novo Hamburgo, de desenho, pintura e instalação. Bom, por que eu escolhi esse trabalho para essa mostra, né? Esse trabalho foi um pouco diferente. Eu normalmente trabalho com pintura, e eu achei que ele me deu assim uma série de questionamentos. Acho que hoje pode aparecer mais alguns questionamentos novos na parte das perguntas. E eu fiz esse trabalho de uma maneira experimental no ano passado, em 2009, e estava guardado. Eu conversando com algumas pessoas, a gente resolve mostrar o trabalho, e eu achei que ele já estava maduro para montar uma exposição. E eu passei esse ano de 2010 todo trabalhando. A parte que já estava pronta em 2009 era dessa animação, e eu passei esse ano de 2010 fazendo todos os testes e preparando, então, a montagem. É a primeira vez que eu estou vendo a montagem toda, é a primeira vez que ele está sendo montado, é a primeira vez que eu estou falando sobre o trabalho. E eu já escrevi alguns textos. Um pouco do que eu vou falar aqui são coisas que eu já pensei, coisas que eu já escrevi. Ele é um trabalho que trata do movimento das imagens, da variação, da articulação. E ele leva esse nome muito matemático de combinações, mas quem lê logo o nome pensa num raciocínio assim, mais um assunto de lógica. Mas a matemática é o que tem menos importância para mim nesse trabalho. A gente sabe que a matemática na história das artes já vem sempre aparecendo,
na Renascença, com a perspectiva, na antiguidade, as proporções humanas e tal, mas a ideia não era provar alguma tese matemática com o trabalho. Foi mais um assunto de jogo, um pouco de ordem, de desordem também. Na verdade, se vocês já experimentaram olhar o trabalho e ter esse olhar, na verdade, tem tantas coisas em ordem. O trabalho tentou um pouco passar por um caminho desde o desenho, da geometria, indo para um assunto de abstração. Falar de abstração é muito complicado, mas talvez um pouco de tentar descobrir, não olhar só as regras do trabalho, mas olhar também os intervalos, né? Outras coisas que a gente começa a pensar quando a gente começa a olhar essa repetição. Esse assunto de serialismo a gente fica olhando e, de repente, começa a abrir para outros pensamentos também. Eu vou contar um pouco como é que começou, por que eu fui fazer esse trabalho. Quem trabalha com criação sabe que os trabalhos começam das mais diferentes maneiras. E um dia eu estava no ateliê desenhando e eu me via sempre, na verdade, estava desenhando sempre a mesma coisa. Desenhava sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E estava na mesa com um monte de desenhos todos iguais. E depois de um tempo que eu já tinha terminado o trabalho, eu lembrei de uma pequena pintura que eu tinha feito. Talvez era isso que eu estava desenhando, que uma coisa que eu já tinha feito, eu trouxe hoje aqui para mostrar. Uma pinturinha de 2008. Na verdade, eu sentei e estava desenhando sempre esse desenho bem simples, sempre a mesma coisa. Dá para ver, né? Bom, e aí eu resolvi embaralhar tudo e comecei a colar as coisas. Eu trabalho bastante com papel, de forma a estudar os trabalhos. E eu trouxe aqui os meus rascunhos. Eu tinha eles guardados em umas caixas que eu guardo os meus trabalhos. E esse aqui foi a primeira montagem que eu fiz. Então, estava com um monte de desenho, tudo igual. E aqui está o primeiro rascunhinho. Então, eu colei e fiz essa montagem. Depois eu embaralhei tudo, colei outra. Mexi as peças de lugar. E assim eu fui colando com todas que eu tinha. Cada vez que eu mexia na peça, dava outra coisa. E aí aconteceu que eu consegui um problema. Porque eu não conseguia, eu me dei conta que no papel eu não ia conseguir resolver isso aqui. E larguei e fui desenhar no computador. Eu, como arquiteta, desenho no computador. E no papel eu não ia conseguir. E aí eu fui... noites e noites, eu trabalho em arte sempre à noite. Eu acho que eu passei uns 3 meses mergulhada nessas peças. Sempre, cada dia que eu sentava, eu descobria mais outras novas, mais outras novas. Então, tudo isso foi muito intuitivo, assim, não foi nada matemático. Talvez o assunto da matemática esteja em mim mesmo, mas pode parecer meio loucura. Foi a melhor parte de todo o trabalho, foi sentar todas aquelas noites e fazer todas as pecinhas, né? A gente senta no computador e está escrevendo um texto para entregar um projeto, e ali eu estava sentada várias vezes pensando o que eu estou fazendo, mas não dava para parar, eu estava absorvida com o problema. E fui até o fim. E chegou um dia que terminou. Parei tudo, eu estava só fazendo resolvendo essas figuras. E quando terminou, deu um vazio, assim, tipo, e agora? Acabou? Estava só fazendo. E consegui me desconectar um pouco do trabalho, deixei ele parado. E foi só depois de um tempo pensando que eu resolvi montar essa animação que a gente está vendo aqui, passando aqui atrás, e está lá na exposição. A animação foi o meu produto final, era isso que eu queria fazer como trabalho.
E aí eu passei por um monte de outros processos de computador. Eu já tinha usado o programa de arquitetura para fazer os desenhos e para fazer animação. Eu passei por mais uns 3 outros programas. Eu trabalhei bastante no computador. E fui manipulando. Eu escolhi que ele passasse todo em looping, para ele não ter início nem fim, para ficar girando essas figuras. Eu escolhi o tempo de passagem, também meio lento, assim, para poder ficar pensando entre uma e outra. E é um pouco isso, o trabalho gira, se repete, também não vai em nenhum lugar, ele não tem ordem, cada um que chegar para olhar, funciona, entrar no meio e olhar o trabalho. E eu acabei escrevendo depois, eu tentei escrever um enunciado, quando eu achei que o nome era combinações, estava muito claro. Eu escrevi um enunciado, vou tentar escrever qual que seria o problema que eu tinha feito, que para mim muito intuitivo, em forma de jogo, eu tinha resolvido. E foi muito mais complicado escrever isso do que fazer o trabalho. Às vezes algumas coisas dão certo, outras nem tanto. Esse enunciado é uma coisa assim, ele tenta descrever o trabalho, quase que eu não consegui abarcar assim. Até aqui é mais uma amostra de que a matemática nem é mesmo tão importante. Quando a gente lê isso aqui, não acha tanta graça. Eu vou ler o que eu fiz. Aqui tem uma das pecinhas que foi uma das amostras dos painéis, lá que está no painel, para vocês acompanharem a minha descrição. Então, eu dividi em 3 passos. Quer segurar? Não dá para ver. Aqui tem essa peça. Eu dividi em 3 passos. É bem chato, isso é bem matemático aqui. Inserir um desenho assimétrico dentro de um quadrado. Foi o meu primeiro desenho, denominar a unidade. Passo 2. Multiplicar a unidade por 4. Girá-las em movimentos de 90, 180, 270 e 360 graus. Elas são todas giradinhas, elas são sempre a mesma figura, cada unidade é sempre a mesma. Tornando as 4 unidades diferentes. Agrupá-las formando um quadrado e denominar figura. Passo 3. A partir da figura obtida, girar as suas unidades em movimentos de 90, 180, 270 e 360 graus, gerando todas as novas figuras possíveis sem repetição. Fica meio enjoado de ler todo esse enunciado, né? Mas essa foi uma tentativa de escrever. Eu não tenho usado muito isso, mas assim, a tentativa de escrever o processo que eu tinha feito, a parte matemática. Se eu der para vocês esse problema aqui, um para cada um vai fazer um trabalho diferente. Não deu conta. Isso aqui não deu conta do... Bom, o que mais que eu podia colocar aqui? Bom, se alguém se interessar em saber qual é o problema mesmo matemático, isso aqui era um enunciado, né? Até aqui a fórmula, vamos dizer, é um assunto bastante simples. A gente tem 4 figuras, 4 possibilidades de movimento, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, deu 256. E, intuitivamente, eu quase cheguei lá, vou confessar. Na verdade, a matemática acabou sendo uma prova, vamos dizer, eu acabei tendo que ir correr até o trabalho e descobrir que ainda faltava alguma coisa. Bom, eu não sabia que eu ia ter a possibilidade de ver imagens, eu acabei separando alguma coisa para ler. Pouca coisa. Na verdade, ao escrever alguns textos, eu fui atrás de alguns artistas que pudessem conversar com o trabalho, para mim também entender um pouco, tentar buscar uma parte assim mais teórica. E tem um artista americano que eu gosto muito, que eu recomendo. Eu trouxe aqui uns livros, quem quiser depois chegar aqui para ver, que é Saul Levitt, que é incrível. Eu já pude ver em viagem alguns trabalhos dele. E eu separei uns trechinhos de algumas coisas. Ele deixou muita produção, inclusive escrita. E eu acho que eu procurei aqui coisas que tivessem conexão assim, com o trabalho. Esse livro é um livrinho bem conhecido, simplesinho, sobre minimal art. Resume um pouco sobre vários artistas. Vou botar o óculos.
Tem mais de uma parte sobre o Leavitt. Eu não sei se vai dar para ver, depois dá para chegar aqui para olhar. Essa primeira página que eu selecionei, essa imagem aqui, é um trabalho com uma série de cubos abertos, onde ele apresenta todas as variantes e as possibilidades em função da forma do cubo. Então, vai comentar um pouquinho sobre esse trabalho. É o Serial Project Number 1. Foi o primeiro de muitos trabalhos comparáveis que marcam o início de uma forma serialista e conceitual de trabalhar de Leavitt, concentrando-se na forma do cubo como módulo básico e combinando-os pela reordenação das séries. Os trabalhos eram, em regra geral, executados em uma fábrica, sem exceção, e de acordo com as instruções do artista, de forma a minimizar os efeitos do material. Nos trabalhos em série, o conceito ou a ideia subjacente assume uma importância primordial, pela qual Leavitt permanece preso a uma realização material, de forma a poder transmiti-la. O trabalho, pela forma como é executado, deve ser entendido como a visualização e suporte da informação da ideia imanente. Então, aqui fica bem claro essa questão da ideia, da mínima redução da questão da apresentação do trabalho, reforçando a questão da ideia. As múltiplas permutas que Leavitt desenvolve nas suas peças são manifestações de um sistema geométrico e matemático, baseado em parâmetros pré-determinados, bem como derivados de materiais industriais. Leavitt considera o planejamento e a criação do esquema sequencial o próprio trabalho. Assim, a sua execução material não é um ato necessário, pois podia ser realizado por qualquer pessoa segundo as especificações do artista. O objeto físico é secundário em relação ao conceito criativo. Ele passa, inclusive, nos trabalhos a ficar com a ideia e acaba tendo uma série de colaboradores que passaram assim a executar os trabalhos. Aqui uma imagem que é grande, que eu acho que vai dar para ver, que também tem um assunto de combinação de blocos. Acho que no final, depois, a gente pode olhar. Que tem uma frase dele. Quando um artista utiliza um método modular múltiplo, normalmente escolhe uma forma simples, limitada e rapidamente disponível. A forma em si é de pouca importância, torna-se a gramática para o trabalho em geral. Bom, quando eu li isso e me dei conta que as minhas linhas eram bem simples e que meu desenho, na verdade, toda a articulação é que tinha mais relevância. Então, eu achei que conversava muito. Acho que é isso. E tem uma frase linda aqui no fim desse livro, que é de outro artista, de Robert Morris, que diz: a simplicidade da forma não é necessariamente a simplicidade da experiência. Bem bonito, né? Eu sugiro pesquisar e ler um pouco esses artistas, são super bacanas. Aqui tem mais um pouquinho de leitura. Esse livro aqui, Escritos de Artista, recomendo. É um livro assim que tem que ler várias vezes. Eu já li uma. Dos artistas de anos 60 e 70, organizado por Glória Ferreira e Cecília Cotrim. E tem o Leavitt aqui, sempre citado. Tem mais uns trechinhos que eu escolhi. Esse tipo de arte não é teórico nem ilustra teorias. É intuitivo. Está envolvido com todo tipo de processo mental e é despropositado. O objetivo do artista que lida com arte conceitual é tornar seu trabalho mentalmente interessante para o espectador. E por isso ele normalmente quer que o trabalho fique emocionalmente seco. Entretanto, não há nenhuma razão para supor que o artista conceitual pretenda entediar o observador. A lógica pode ser usada para camuflar a verdadeira intenção do artista, para tranquilizar o observador com a crença que ele entende a obra, ou para inferir uma situação paradoxal, tal como o lógico versus ilógico.
As ideias não precisam ser complexas. Muitas ideias bem-sucedidas são ridicularmente simples. Ideias bem-sucedidas geralmente têm aparência de simplicidade, porque parecem inevitáveis. Bom, essas e tantas outras tem o livro para ler. Eu achei que tinha muito a ver com... Eu adoraria ter escrito assim, na verdade, do que eu já conhecia do Levitt. São muito sensíveis as obras dele, e o legal é que ele, vamos dizer, amarra a questão da produção com a questão teórica, com todos esses escritos, a gente consegue aprofundar e entender um pouco mais. Os livros vão ficar aqui, eu trouxe alguns outros, tem uns em espanhol, uns sobre outros trabalhos, para depois a gente dar uma olhada junto. Bom, acho que esse trabalho, no início eu falei que eu trabalho mais com pintura e que era um trabalho diferente, mas ele, depois de um tempo que passou, eu acho que ele conversa com algumas outras coisas que eu já fiz. Esse assunto um pouco de serialismo, e não diretamente, mas tem um trabalho que eu chamei de frase, é um trabalho de pintura, são 9 telas, eu fui aplicando camadas de nanquim, e na primeira camada eu apliquei sobre as 9 telas, a segunda camada sobre 8, e assim por diante, a terceira sobre 7, e assim foi criando um sistema. Um trabalho que eu chamei Caixa de Artista. Acho que depois nós vamos abrir no blog e vai dar para ver, agora tem internet aqui. E eu produzi, eu trabalho em papel, eu produzi 10 originais, na verdade fiz 1 a 1, de cada, 10 trabalhos, 10 de cada, 100 ao total. Também um assunto de planejamento ou de projeto. E agora, mais recente, numa outra exposição, eu escolhi as 3 cores primárias, um trabalho chamado de fitas, e combinei elas, eu escolhi as 3 cores e fiz as combinações delas 3 a 3, e aí fui misturando amarelo, vermelho e azul, e para quem já fez as 256, foi uma barbada, a combinação de 3 deu 27 peças. Então, o raciocínio foi muito rápido. E é isso, eu acho que esse trabalho vai ter ainda continuidade. Essa foi a primeira montagem. E eu pretendo remontar ele ainda mais vezes, talvez produzir um pouco, eu acho ele gráfico, na verdade os questionamentos continuam comigo, se vou transformar um pouco mais em objeto. Eu pretendo fazer um livro de artista, botar as 256 figuras, sem capa nem verso, um pouco roleta para entrar que nem na animação, em qualquer ponto, poder mexer e ler o livro, ver as imagens de qualquer ordem. E quem sabe organizar outras montagens. O trabalho está no computador e quem sabe o esquema de Levitt pode, sob instruções, ser montado, né? Em outras vezes ele está todo quase agora independente de mim para ter uma outra montagem. É isso, acho que eu vou ficando por aqui, deixar um tempinho. Isso é o que eu tinha assim, programado em trazer as coisas que eu pensei, as coisas dos escritos. E fica agora quem quiser fazer quem gerou questionamentos sobre o trabalho, estou aqui à disposição.